Qual é o sentido da vida, né? É interessante que as pessoas sempre buscam uma vida que lhe dê sensações, sensações boas. E que essas sensações boas lhe deem algum sentido, né? Já verificamos por esse aspecto, né, que uma pessoa que se deixa levar por essas sensações tem uma vida totalmente efêmera. Isso na visão de Aristóteles, né? E qual é o propósito de Aristóteles ao falar de uma vida bem vivida? É você viver uma vida de acordo com as suas potencialidades, né? Com o melhor que você tem, não de acordo com aquilo que você sente. Interessante que Aristóteles, no seu livro A Ética das Paixões, né? O sentido do ser humano é controlar as suas paixões. Inclusive a palavra paixão, né, vem do grego pathos, que significa passionalidade, doença, né? É aquilo que o guia contra a sua vontade racional. É uma pessoa que somente é guiada pelas suas emoções. Mas na visão de Aristóteles, você viver uma boa vida é você viver de acordo com o cosmos, né? A palavra cosmos, ela significa ordem, né? Mecanismo, algo que está tudo engendrado. Também tem a outra interpretação da palavra cosmos, que significa cosmético, que é beleza, né? Então, verificamos que a beleza do cosmos é que ele trabalha tudo num conjunto totalmente engrenado, né? Cada uma das peças fazendo, né, o que elas foram feitas para fazer. De acordo com a visão de Aristóteles, é como se cada ser da natureza, né, ou como cada pessoa recebesse um chip, vamos dizer assim, metaforicamente, né? E as pessoas agirem de acordo com as suas respectivas naturezas e os seus respectivos dons. Por exemplo, o sapo sapeia, né? O vento venta, né? O sol, né, aquece, né? A lua ilumina a noite. E a natureza do ser humano? Interessante que para Aristóteles, para que uma pessoa tenha uma vida, que viva uma vida bem vivida, é de acordo que a mesma haja, de acordo com as suas potencialidades, de acordo com os seus dons. Não você fazer algo que está fora do seu dom. Isso significaria uma vida, por exemplo, totalmente desgovernada, né? Uma vida sem sentido. Você estaria cometendo o pecado de híbris, desmesura. Você não está agindo conforme a sua natureza. Por exemplo, uma pessoa que conta uma bela poesia e a pessoa ela vive totalmente contra, né, esse seu dom. A pessoa é gari, né? Uma pessoa, por exemplo, que é muito bom em matemática e a pessoa vive outra vida, né, que não está de acordo com esse dom que ela vive. Então, a frase de Píndaro, né, que diz: torna-te aquilo que és, né? Então, você tornar aquilo que é você se tornar o melhor em si, de si e para si. Então, somente aí, desse ponto, o homem estaria se desenvolvendo a sua natureza, né, o melhor de sua natureza, com todas as suas potencialidades, e se desenvolvendo e se tornando o melhor de si, né? Então, uma pessoa, na visão de Aristóteles, né, uma pessoa não pode ser o melhor de si se ela faz aquilo que não está de acordo com a sua natureza, né? Interessante que quando uma pessoa faz algo que está de acordo com a sua natureza, ela vive num estado de melancolia, ela vive num estado, por exemplo, deslocado, que aquele não é o seu lugar. A pessoa apenas faz, né, aquilo, né, por exemplo, por apenas uma obrigação, não faz aquilo que lhe dá prazer. Por exemplo, Franz Kafka, né, um dos grandes mestres da literatura, ele era funcionário público, né? Ele fazia o trabalho dele, mas ele odiava o trabalho.
Mas Franz Kafka, ele era um ótimo escritor, inclusive ele escreveu, né, o livro Metamorfose, né, que é um dos melhores livros dele. Então, o Kafka, ele desenvolveu o melhor dele escrevendo, né? Um cantor, ele vai desenvolver o melhor dele cantando. Um escritor vai desenvolver o melhor dele escrevendo. Um poeta vai desenvolver o melhor dele poetizando, né? Então, de acordo com Aristóteles, né? O ser humano ele foi feito para um determinado fim. E se ele não agir desse determinado fim, ele estaria cometendo um pecado contra si mesmo e contra a própria natureza, né? Então o homem estaria fora de foco, estaria fora de propósito dentro dessa ordem, né, que faz o ser humano ter algum sentido. É como se fosse o ser humano sendo uma cidade pequena dentro de uma grande cidade, né? Em que cada uma dessas microcidades constitui essa cidade total, que seria o cosmos, né? Então, cada um exercendo a sua função. Então, uma pessoa que exerce uma função que não está de acordo com as suas aptidões, estaria cometendo esse pecado chamado híbris, né? E que na visão de Aristóteles, isso faria a pessoa, né, quando chegar no seu estado de morte, falar que tive a oportunidade de dar o melhor de mim e não pude.